Obrigada, Daniela, pela exposição sobre como as coisas funcionam na comunidade europeia, como é o ciclo de projetos na Europa. Então, está aberto para perguntas, questionamentos, sugestões. Boa tarde, meu nome é Ricardo Marcelo, estou aqui pelo CIMERG, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. CIMERG é o Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro. Minha pergunta vai para o Coronel Douglas, que apresentou alguns números, alguns valores relacionados aos desastres naturais ocorridos na região norte-noroeste do Estado. Minha pergunta vai um pouco no viés do sistema de defesa civil que usa o NOPRED e o Avadan. O senhor acredita que, a partir do Avadan e do NOPRED, é possível que nós possamos estimar valores associados aos desastres, porque esses valores somem na hora de você querer justificar um investimento em prevenção ou em alguma ação de mitigação? Isso só acontece quando você decreta a situação de emergência. Essa identificação é sempre aquém da realidade, não é uma identificação precisa, né? O Estado ajuda muito os municípios nessa identificação. Nós temos cursos de avaliação de danos, os instrutores ajudam também na hora do desastre, mas ela sempre é aquém a realidade, muito aquém. Então, é preciso que se criem instrumentos e uma cultura que levem os gestores a participar de todo tipo de desastre, com alguns formulários mais simples, né? E ajude ele também a ter mecanismos para poder fazer essa mensuração. Porque, como eu disse para você, tem gente, vou dizer para você que a metade dos municípios de lá possuem um gestor só, sem nenhuma equipe. Então, como é que esse camarada vai fazer uma avaliação de danos de acordo com o que a gente espera para ter um banco de dados confiável? É muito complicado. Então, eu acho que, para que a gente tenha isso que você falou, que é importantíssimo, a gente tem que pensar no fortalecimento dos municípios. O INEA já vem fazendo isso, a Marilene e o Firmino fortaleceram. Nós fizemos um pedido para eles ano passado, quando a Marilene era secretária. O INEA deu, em convênio, um GPS, um notebook, um computador, uma impressora, um projetor, um data show. Então, são coisas que, às vezes, pode parecer, mas isso é tão pouco. Não, para nós é muito. Para as pessoas daquela região, que são regiões pobres, os municípios pobres, que nunca ia ter um GPS, ou nunca ia ter um data show, para um secretário de meio ambiente fazer uma palestra, ou poder fazer educação ambiental. Então, eu acho que são, através dessas ações de fortalecimento, agora o secretário de Defesa Civil, essa semana, vai lá, o Coronel Simões, entregar uma picape, entregar não, mas anunciar a entrega de uma picape para cada prefeito, uma picape para a Defesa Civil. Se os estados não ajudarem os municípios com políticas, implementação de políticas públicas que ajudem a Defesa Civil a poder fazer isso tudo, eu não vejo esperança de a gente ter esse banco de dados. Mas se tiver uma política de implementação, de ajuda ao município a implementar esse banco de dados, eu acho que a ideia é muito boa e tem que ter esse banco de dados. Sem isso, a gente não consegue caminhar. First impression from different presentations. I see that the vulnerability of the state is very clear. Your presentation is, I don't believe that we have to add anything more. And we know also that in the state you have a monitoring network, large, well distributed, and may be able to manage a prediction of the extreme events. Maybe, and you said, as you said, we need a link between the monitoring, the prediction system, and the land management, because land management is a key issue in this game, and it's clear that the investments of the real estate, of the municipalities, and of the federal government in infrastructure, in the increasing of the efficiency, should be guided by land management objectives and rules.
and capability to comply with the rules. I think that this could be an area where we could work together, both from the technological side, because Alessandro showed a system for the integration of the informations, the monitoring, and also the governance. And on the other side, maybe we could also work together in the identification of best practices and policies to be designed and to be established. And this could be an area interesting for preparation of a project to be submitted to the European Commission. We could work together in the preparation of the project. I think that the same could be also interesting for in the case of Banco Interamericano de Desarrollo. But maybe take into account the nature of the project of European Commission. This could be very interesting because we could have a project linking some European case or Italian European case with Brazilian case in order to compare the different situations and the different approaches, and if it's possible, a common framework. And this could be very interesting. But this is the first impression. I believe that tomorrow we will have the possibility for exploring different areas. But what I think today is that we could create a joint group for working on these two areas in order to see how to approach the issues, but at the same time how to play in the international and also in the European market of the projects in order to build in Rio one of the blueprint projects in the world on this area. And I have a question related to something that I have the opportunity to see here in Rio, in the Rio Prefeitura. There is a center where there is a kind of system. They showed me something similar to what you were showing before, you know, with the radar images and the prediction of, I think that was rain. I didn't see anything related to floods. Maybe it was inundation. I wanted to know how it fits with your activities, part of it, and is just a monitor showing your application, or is it a different institution that is doing something related to the Rio municipality? Não, o sistema é bastante semelhante. O sistema que o senhor deve ter visto deve ter sido da Prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que é um centro que, além de monitorar aspectos meteorológicos relativos a eventos de previsão de cheia, como o nosso, inclusive eles têm um radar para essa região metropolitana, há também um controle de todos os serviços da cidade do Rio de Janeiro, tais como trânsito, eventos policiais, etc., etc. É um sistema próprio do município. Mas no tocante à questão do alerta de cheias, previsão de chuvas, controle, etc., é exatamente o nosso sistema. É bem semelhante. Só que nós estamos no restante do estado. Nós não temos estações monitorando o município do Rio de Janeiro, exceto aquelas cuja cabeceira dos rios vão para a Baixada Fluminense, que foi a região mais crítica, e como eu falei no início de minha palestra, onde nós tínhamos uma densidade populacional muito grande, que sofria inundações constantes. Eu acho que depois da região da Baixada Fluminense, onde há essa concentração de pessoas, a região serrana, que tem problemas mais de estabilidade de encostas. A região mais sensível do estado é a região norte-noroeste, que é o objeto aqui da nossa atenção no dia de hoje. Rosa Formiga,
Eu sou diretora de gestão das águas do território do INEA. Eu gostaria de ressaltar aqui, primeiro, o porquê da escolha da região noroeste, né? Nesse momento, a atenção maior do Estado está na região serrana, não somente pela dimensão do desastre, né, deste ano, mas também pelo medo que a gente tem de uma nova chuva intensa, de uma nova área que hoje está mais vulnerável do que antes, né? Mas o norte-noroeste é uma região muito castigada. As análises de variação climática nessa região mostram que as variações sazonais elas são mais intensas justamente no norte-noroeste. É no norte-noroeste que a gente tem a maior intensidade, que chove menos durante o inverno, e que chove mais durante o inverno e chove menos durante o verão. Então, existe realmente uma intensificação de extremos nessa região. E é uma região também muito vulnerável em todos os sentidos, não só pela geologia, pelas características naturais, mas também pela ocupação desordenada e também por ser a região menos favorável do ponto de vista econômico. Então, a equação lá é mais difícil de ser resolvida. Então, para nós, é prioritário e nós gostaríamos que o estudo de caso desta cooperação fosse lá nesta região, né? Realmente que fosse uma cidade, um local dessa região, tanto no que diz respeito à inundação quanto ao escorregamento. Agora, escolher exatamente o que nós vamos fazer, nós temos, infelizmente, uma possibilidade de escolha muito grande. Eu digo infelizmente, é porque muito está para ser feito, quase tudo está para ser feito. Desde a parte de redução de riscos, né, que isso envolve tanto a gestão do território, quanto a obras de engenharia, ações estruturais, quanto a gestão dos desastres. E nessa parte da gestão dos desastres, nós temos um sistema de alerta embrionário, que está sendo iniciado agora, mas que tem um caminho enorme a percorrer na área de predição. Nós temos que trabalhar mais modelos, temos que ser capazes de transformar as informações que nós já temos hoje, ou teremos este ano, de chuva e vazão, em modelos hidrológicos que possam nos ajudar na decisão dos desastres montante e jusante, né, em modelos hidrodinâmicos. Temos muito que avançar nessa área. E tem também muito que avançar na área de resposta, que eu acho que não é a área que caberia na cooperação com a Itália. Na área de resposta, é essencialmente governança, governabilidade, empoderar os municípios, fortalecer os órgãos estaduais para que seja capaz de melhor se preparar no caso de um desastre. Então, eu sugeriria aqui duas grandes áreas nessa região. Uma área de redução de riscos, né, realmente de boas práticas de gestão de território e, eventualmente, soluções criativas de engenharia, e uma outra área de gestão de desastres, realmente mais voltado para o fortalecimento da nossa central de controle operacional e mais voltado para uma engenharia, né, uma inteligência maior desses dados para que possa dar dados mais precisos para os decisores na hora do desastre. Então, eu acho que essa proposta de modelagem é uma proposta muito bem-vinda, mas eu gostaria também de ressaltar a importância de olhar alternativas e experiências interessantes de gestão do território e, eventualmente, obras estruturais de engenharia para deslizamentos e inundações. É essa a sugestão que eu gostaria de fazer.